O homem que entrou no restaurante naquela noite de outubro não era quem dizia ser. Clara sabia disso antes mesmo de saber que sabia. Era algo na forma como ele se movia, com a precisão de alguém acostumado a calcular cada centímetro entre si e a saída mais próxima, e na forma como seus olhos varreram o salão inteiro antes de o corpo terminar de atravessar a porta. Não era a postura de um empresário de tecnologia de Chicago, que era o que o cadastro dizia. Era a postura de alguém que havia aprendido a entrar em salas como se fossem territórios que precisavam ser avaliados antes de serem ocupados. Mas Clara tinha mesas para cobrir, uma filha de 7 anos esperando em casa com a vizinha e um aluguel que vencia em 10 dias. Então, foi até a mesa 12, com o bloco de pedidos na mão e o sorriso profissional que havia levado 2 anos para aprender a separar do sorriso real. "Boa noite", disse ela. "Meu nome é Clara. Posso trazer alguma coisa enquanto o senhor decide?" O homem ergueu os olhos do cardápio. Tinha uns 40 anos. O terno era discreto, mas caro, da forma que a discrição cara tem quando a qualidade dispensa ostentação. Não havia aliança no dedo. Havia, no entanto, uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que parecia velha o suficiente para ter uma história e nova o suficiente para ainda ser lembrada. "Água", disse ele. "Com gás." Clara anotou, foi buscar, voltou e notou que ele não havia olhado para o cardápio nenhuma vez durante a ausência dela. Estava olhando para a janela que dava para a 10ª Avenida, como alguém que não estava vendo a rua, mas estava pensando em outra coisa inteiramente. "O senhor está pronto para pedir?" perguntou ela. "O que você recomenda?" Era uma pergunta que os clientes faziam com frequência e que Clara havia aprendido a responder com eficiência e sem opinião real. Mas havia algo na forma como ele perguntou, como se a pergunta fosse genuína e não protocolar, que a fez responder com a verdade. "O risoto de cogumelos", disse ela. "A chefe faz há 15 anos e é a única coisa no cardápio que nunca decepciona." O homem a olhou por um segundo a mais que o necessário. Então disse, "Tudo bem." Ele comeu devagar. Não consultou o telefone nenhuma vez, o que era incomum o suficiente para Clara notar. Quando ela voltou para perguntar se estava satisfeito, ele disse que era o melhor risoto que havia comido em Nova York, e havia na voz uma honestidade simples, que não soou como elogio estratégico, mas como uma observação sobre um fato. "Quanto tempo você trabalha até aqui?" ele perguntou. 2 anos, disse ela. "Antes era outro restaurante aqui perto. Você gosta?" Clara considerou a pergunta por um momento, o que era diferente de como normalmente respondia perguntas de clientes com a versão polida e rápida que mantinha a conversa no lugar seguro. "Eu gosto das pessoas", disse ela. "Cada mesa é uma história diferente. Algumas são tristes, algumas são alegres, algumas são as duas coisas ao mesmo tempo. Você aprende a ler as pessoas quando precisa servi-las bem." O homem ficou olhando para ela com aquela expressão que ela não sabia nomear ainda. Não era interesse romântico, pelo menos não só, era algo mais próximo de reconhecimento, como alguém que encontra, num lugar inesperado, uma coisa que estava procurando, sem saber que estava procurando. Ele deixou uma gorjeta que era o dobro do valor da conta e foi embora, sem dizer mais nada. Clara ficou olhando para as notas por um momento. Então, dobrou e colocou no bolso, e foi para a próxima mesa. Não pensou mais nele naquela noite. Ou pelo menos, foi isso que disse para si mesma. O nome dela era Clara Mendes, e ela havia chegado a Nova York 4 anos antes, com uma mala, uma filha de 3 anos no colo, e o tipo de determinação que não é otimismo, mas é a coisa que fica quando o otimismo acaba
e você ainda precisa continuar assim mesmo. O pai de Isabela havia saído quando Clara tinha 25 anos e a menina tinha 8 meses, e havia saído da forma que alguns homens saem, sem discussão dramática e sem explicação suficiente, apenas progressivamente menos presente, até que a ausência se tornou o estado permanente. Clara havia passado 6 meses em São Paulo, tentando reconstruir o que havia se desmontado, e então havia concluído que algumas coisas não se reconstroem no mesmo lugar onde caíram e que era necessário outro chão. Nova York não era uma escolha óbvia para uma mulher de 26 anos com pouco dinheiro e uma criança pequena. Mas havia uma tia que tinha um quarto sobrando no Bronx, e havia a convicção de Clara de que uma cidade que nunca dormia precisava de pessoas dispostas a trabalhar nos turnos que os outros não queriam. Ela havia trabalhado naqueles turnos por 4 anos. O apartamento agora era seu, pequeno, mas seu, 2 quartos no Queens, com uma janela que dava para um pátio onde Isabela brincava nos fins de semana. Isabela tinha 7 anos e havia aprendido inglês mais rápido do que Clara, e às vezes traduzia coisas para a mãe com uma seriedade adulta que fazia Clara sentir, ao mesmo tempo, orgulho e uma pontada de culpa por ter dado à filha um mundo onde ela precisou crescer assim depressa. O restaurante ficava em Hell's Kitchen e chamava-se Varanda, que era um nome estranho para um lugar em Manhattan, mas que a dona, uma portuguesa de 70 anos chamada Dona Filomena, havia escolhido porque dizia que todo bom restaurante deveria ser um lugar onde as pessoas se sentissem como se estivessem sentadas do lado de fora de casa numa tarde de verão. Clara gostava de Dona Filomena e gostava do Varanda, e gostava do risoto de cogumelos e gostava das histórias das mesas, mesmo quando eram tristes. Havia aprendido que era possível construir uma vida boa a partir de coisas modestas, se você tratasse as coisas modestas com o mesmo cuidado que outras pessoas tratavam as grandes. O homem da mesa 12 voltou na quinta-feira seguinte. Pediu o risoto antes mesmo que ela pudesse sugerir. Deixou outra gorjeta generosa. Desta vez, perguntou o nome dela antes de ir embora, e ela disse, Clara, e ele disse que se chamava Vincent, e houve no intercâmbio dos nomes algo que era ao mesmo tempo simples e carregado da forma que algumas coisas simples são. Na semana seguinte, ele estava lá de novo. E na seguinte. Em 6 semanas, Vincent havia se tornado o cliente mais regular que o Varanda tinha, o que era incomum para um homem de negócios de Chicago que deveria ter razões limitadas para passar tanto tempo num restaurante brasileiro em Hell's Kitchen. Clara havia notado isso e havia guardado a observação no mesmo lugar onde guardava as coisas que merecia examinar depois, mas para as quais nunca havia tempo suficiente. Eles conversavam. Não de forma longa ou íntima, eram conversas de alguns minutos entre uma mesa e outra, mas eram conversas reais, do tipo onde as pessoas dizem algo verdadeiro, em vez de apenas preencher silêncio. Vincent perguntava sobre Isabela com uma atenção que parecia genuína e não performática. Clara perguntava sobre Chicago com a curiosidade natural de alguém que gostava de saber de onde as pessoas vinham. Ele falava de Chicago com detalhes que soavam verdadeiros. O frio específico que subia do lago no outono, o bairro onde havia crescido, um restaurante polonês onde comia pierogi quando estava com saudade de casa. Os detalhes eram bons. Eram detalhes de alguém que conhecia bem aquela cidade. Eram também os detalhes de alguém que havia se preparado para conhecê-la bem. Clara não sabia disso ainda. O que ela sabia era que quando Vincent estava na mesa 12, havia algo no turno que era diferente, não mais fácil, mas mais vivo, com a qualidade específica dos dias
em que algo verdadeiro está acontecendo, e você ainda não nomeou, mas o corpo já reconheceu. Ela sabia que isso era perigoso, de uma forma que não era dramática, mas era real. Sabia que tinha uma filha de 7 anos esperando no Queens, e um aluguel que vencia todo o primeiro do mês, e uma vida construída, com cuidado, a partir de coisas modestas que não comportava o tipo de risco que um homem misterioso, com gorjetas generosas e olhos cinza que continham algo inominável, representava. Sabia tudo isso, e na quinta-feira seguinte, quando ele entrou pela porta do varanda às 8 da noite e os olhos dele foram direto para ela, antes mesmo de procurar a mesa, ela sentiu alguma coisa se mover dentro do peito que não tinha nome ainda, mas que ela reconhecia como o começo de uma complicação. Dona Filomena, que havia 70 anos observando pessoas em restaurantes e que sabia o que era quando 2 deles começavam a ocupar mais espaço, um no pensamento do outro do que deveriam, disse para Clara numa tarde enquanto cortava um pão para o serviço: "Esse homem não é o que parece, minha filha." Clara disse que nenhum homem era o que parecia. Dona Filomena disse que sim, mas que alguns eram diferentes de forma mais significativa que outros. Clara disse que estava bem e que sabia cuidar de si mesma. Dona Filomena disse que sabia, e que era justamente por isso que estava falando, porque pessoas que sabem cuidar de si mesmas às vezes precisam que alguém diga o óbvio para elas quando estão olhando para um homem de olhos cinza, em vez de olhar para o que está embaixo dos olhos cinza. Clara foi servir a mesa 8 e não disse mais nada, mas guardou o que Dona Filomena havia dito no lugar onde guardava as coisas que merecia examinar depois. A primeira vez que eles ficaram sozinhos fora do restaurante foi por acidente, que é como as melhores e mais perigosas coisas costumam começar. Era uma terça-feira de novembro e Clara havia saído pelo corredor de serviço depois do turno, porque havia chovido durante a noite e a saída da frente estava com uma poça que tornava a calçada uma armadilha para quem usava sapatos de trabalho. Vincent estava no corredor de serviço, encostado na parede de tijolos vermelhos escuros, com a chuva fina caindo lá fora, o telefone na mão e uma expressão que desapareceu tão rapidamente quando ele a viu que ela não teve tempo de ler completamente, mas o fragmento que captou era de um homem tendo uma conversa consigo mesmo que não estava terminada. "Desculpa", disse ela, "não sabia que alguém estava aqui." "Fica", disse ele. "Estou indo." Mas ele não foi. E ela não foi. Ficaram os dois no corredor de serviço com a chuva miúda de novembro lá fora e o barulho distante da cidade e o silêncio próximo entre eles, que tinha uma textura diferente do silêncio dentro do restaurante. "Você tem filha", disse ele. "Você já me contou. Quantos anos ela tem agora?" 7, disse Clara. "Vai fazer 8 em março. Como ela se chama?" "Isabela." Vincent repetiu o nome baixinho, como se estivesse testando o som. "Isabela." "É bonito. Era o nome da minha avó", disse Clara. "Ela morreu quando eu tinha 12 anos e era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Parecia justo dar o nome dela a alguém que precisaria de coragem." Vincent a olhou. "Você acha que sua filha vai precisar de muita coragem?" "Acho que todo mundo precisa", disse Clara. "Mas especialmente quem cresce num mundo que não foi feito para facilitar as coisas. Quero que ela saiba desde cedo que pode." Houve um silêncio que era diferente dos outros silêncios. "Você teve que aprender isso também?" disse Vincent. "Que podia?" Clara o olhou diretamente. "Ainda estou aprendendo." Alguma coisa aconteceu no rosto dele que ela não soube nomear,
mas que era grande o suficiente para perceber. Era como ver uma camada de algo ser removida brevemente, não completamente, mas o suficiente para ver que havia outra coisa embaixo, algo que era mais real e mais vulnerável do que a superfície cuidadosamente mantida que ele apresentava ao mundo. Então, o telefone dele vibrou e a camada voltou imediatamente com aquela velocidade que tem as coisas que foram praticadas por muito tempo. Preciso ir, disse ele. Ela assentiu. Ele foi. Clara ficou no corredor por mais 1 minuto com a chuva lá fora e o coração batendo de um jeito que ela reconhecia e que não gostava de reconhecer, porque significava que já tinha ido longe demais para fingir que era apenas um cliente regular, com gorjetas generosas. Ela havia ficado longe demais do sorriso profissional e muito perto demais do sorriso real. E essa era a parte onde as histórias das mesas, que ela observava todas as noites, costumavam ficar complicadas. A segunda vez que ficaram sozinhos foi deliberada, o que era diferente e mais honesto, e por isso mais assustador. Vincent havia perguntado, na semana seguinte, se ela gostaria de tomar café depois do turno, e havia perguntado de forma direta e simples, sem rodeios ou ambiguidade. E havia algo nessa direteza que Clara respeitou o suficiente para responder com a mesma honestidade. Ela disse que gostaria, mas que precisava ser honesta sobre certas coisas primeiro. Ele disse que apreciava a honestidade acima de quase tudo. Ela disse que tinha uma filha que era a prioridade absoluta da sua vida e que qualquer coisa que acontecesse nela precisava ser compatível com essa realidade. Disse que havia aprendido, da forma difícil, que era melhor ser clara desde o começo do que ser gentil a curto prazo e cruel a longo prazo. Disse que não era o tipo de pessoa que se envolvia de forma casual e que se ele estava procurando algo casual, seria melhor que dissesse agora. Vincent a ouviu até o fim sem interromper. Então disse: "Eu tenho coisas minhas para ser honesto também, mas algumas delas vou precisar de mais tempo para dizer." Clara ficou em silêncio por um momento. "Você está me dizendo que tem segredos. Estou dizendo que tenho uma história que é mais complicada do que Chicago e tecnologia. E que quando eu te contar, e vou te contar, quero que seja no momento certo e não porque me pressionaram. Você me está pedindo confiança antes de me dar razão para confiar", disse ela. "Estou", disse ele, com uma honestidade que era ao mesmo tempo frustrante e inesperadamente respeitosa. "Eu sei o que estou pedindo, e sei que é muito pedir." Clara ficou olhando para ele naquele café pequeno da 9ª Avenida, com o barulho da cidade lá fora, e pensou em Dona Filomena, e pensou em Isabela, dormindo no Queens, e pensou em tudo que havia construído com cuidado durante 4 anos, e pesou isso contra a forma como aquele homem havia dito: "Eu vou te contar", com a voz de alguém que estava fazendo uma promessa real e não uma promessa conveniente. "Tudo bem", disse ela, "mas quando o momento certo chegar, eu preciso que seja a verdade completa." "Vai ser", disse ele. Eles ficaram naquele café por 2 horas e conversaram sobre coisas que não eram segredos, mas que eram reais, sobre o que significa criar um filho sozinha e sobre o que significa carregar um peso que você não pode compartilhar com ninguém, sobre Nova York de noite, vista de uma janela alta, e sobre o tipo de solidão específica que vem de estar rodeado de pessoas, e ainda assim ser fundamentalmente só com as coisas que importam. Quando Clara chegou em casa naquela noite, Isabela já dormia e a vizinha havia ido embora, e o apartamento estava silencioso, com aquele silêncio de lugar habitado que é diferente do silêncio de lugar vazio.
Clara ficou na beira da cama da filha por alguns minutos, ouvindo a respiração dela. Então foi para o quarto dela, deitou e ficou olhando para o teto, pensando que havia cometido um erro, que havia deixado entrar algo que não devia ter entrado e que era tarde demais para fechar a porta porque a porta já estava aberta e o que havia entrado já estava dentro. O que ela não sabia ainda era que o erro era de escala diferente do que imaginava. Não era o erro de ter se importado com alguém que tinha segredos. Era o erro de ter se importado com alguém cujos segredos tinham o tamanho de um mundo inteiro que ela não conhecia. A terceira vez que as camadas de Vincent cederam foi numa noite de dezembro, 2 semanas antes do Natal, quando a neve que Nova York havia prometido desde novembro finalmente chegou e transformou Hell's Kitchen por algumas horas numa versão de si mesma que era mais gentil do que o habitual. Clara havia terminado o turno mais cedo porque a neve havia esvaziado o restaurante e Dona Filomena havia dispensado a equipe com a graciosidade de alguém que sabia que havia noites que eram melhores que o trabalho. Vincent havia chegado às 8 e ficado quando os outros foram embora, não de forma dramática, apenas presente da forma que havia se tornado natural nas últimas semanas. Eles andaram. Era a primeira vez que andavam juntos pela cidade, e havia nisso algo que era diferente de sentar num café ou conversar no corredor de serviço. Havia a dimensão do movimento de 2 corpos se deslocando lado a lado no mesmo ritmo pelo mesmo espaço, que dizia algo sobre compatibilidade que palavras às vezes demoram para dizer. A neve caía fina e a cidade estava mais quieta que o normal, e as luzes de Natal nos edifícios faziam a 10ª Avenida parecer uma outra versão de si mesma. Vincent estava diferente naquela noite. Não relaxado exatamente, ele nunca estava completamente relaxado, mas havia algo que estava mais perto da superfície do que normalmente, como alguém que havia decidido, conscientemente ou não, deixar um pouco menos de distância entre o que sentia e o que mostrava. Ele falou sobre um irmão mais novo que havia morrido quando Vincent tinha 18 anos. Disse apenas que foi violento e rápido e que foi a coisa que dividiu a vida dele em antes e depois, mais definitivamente do que qualquer outra coisa. Disse que havia passado muito tempo depois disso tentando controlar todas as variáveis de tudo ao seu redor, porque havia aprendido que o mundo podia tirar coisas sem aviso e que a única resposta que conhecia era ter controle suficiente para que as perdas fossem menores. Clara ouviu sem interromper, então disse: "Eu entendo essa lógica, mas você sabe que não funciona, né?" "Sei", disse ele, "mas é a única que tenho." Ela parou na calçada com a neve caindo e o olhou. Havia algo que ela precisava dizer e que havia guardado por semanas, porque não era o tipo de coisa que se diz facilmente e porque havia consequências em dizer coisas que, uma vez ditas, não voltam para dentro. "Eu me importo com você", disse ela, "de uma forma que não planejei e que não é simples para mim. E sei que você tem uma história que ainda não me contou. Mas preciso que você saiba que quando contar, eu vou ouvir sem julgamento prévio. Não porque sou ingênua, mas porque aprendi que as pessoas são mais do que os piores momentos da vida delas." Vincent ficou parado. A neve continuava caindo. Ele a olhou por um tempo longo, com aqueles olhos cinza que continham algo que ela havia passado semanas tentando nomear e que naquele momento, com a neve e as luzes de Natal e a cidade mais quieta que o habitual, ela finalmente reconhecia como sendo medo. Não o medo pequeno e cotidiano, mas o medo grande, o medo de perder algo que acabou de encontrar antes de ter tido tempo suficiente para segurá-lo.
Ele disse seu nome. Só isso. Clara. Ela disse: eu sei. Ele não a tocou. Ficaram parados na neve com aquela distância entre eles que era menor do que havia sido e maior do que seria, e que naquele momento específico era exatamente o que precisava ser. Então, o telefone dele vibrou. Ele olhou para a tela e a expressão mudou de uma forma que Clara havia aprendido a ler nas últimas semanas, como sinal de que o outro mundo, o que ela não conhecia, havia cruzado a fronteira para o que ela conhecia. Preciso ir, disse ele. Eu sei, disse ela de novo. Ele foi. E Clara ficou na neve olhando para o espaço onde ele havia estado e soube que o momento certo que ele havia prometido estava chegando, que alguma coisa estava prestes a mudar e que havia uma diferença entre estar preparada e estar pronta, e que ela estava uma coisa e talvez não estivesse a outra. O momento certo chegou numa sexta-feira de janeiro, não da forma que ela havia imaginado. Chegou com um homem que ela não conhecia sentado na mesa 12 quando ela chegou para o turno da noite. Um homem de uns 50 anos com um terno que dizia o mesmo que o terno de Vincent dizia: dinheiro discreto e propósito deliberado, que pediu para falar com ela pelo nome, Clara Mendes, como se soubesse exatamente quem estava procurando. Ela disse que era ela. Ele colocou um envelope na mesa. Dentro havia uma foto. Vincent, mas não o Vincent que ela conhecia. Vincent em circunstâncias que não eram Chicago e tecnologia. Vincent em contextos que diziam, sem precisar de legenda, que a história mais complicada que ele havia prometido contar era mais complicada do que ela havia calculado quando concordou em esperar pelo momento certo. O homem disse que o nome verdadeiro dele era Vitor Navarro, que era o chefe de uma das famílias mais antigas de Nova York, que havia entrado no restaurante pela primeira vez não por acaso, mas porque alguém havia dito que ela era uma mulher com observação aguçada e presença tranquila, e que ele estava procurando alguém com essas qualidades para uma posição em sua organização. Disse que, com o tempo, o plano havia se tornado mais complicado do que o previsto. Disse que havia pedido a esse homem que se afastasse dela. Disse que o homem havia recusado pela primeira vez em 12 anos de trabalho junto. Clara ficou ouvindo com as mãos planas sobre a mesa e o coração batendo de uma forma que ela havia aprendido a controlar exteriormente, mesmo quando o interior estava fazendo outra coisa completamente. Quando o homem terminou, ela disse apenas: onde ele está agora? O homem disse que estava esperando do lado de fora, que havia insistido em estar presente quando ela soubesse, que havia dito que depois de tudo o que havia acontecido entre eles, a verdade era um direito dela e não uma concessão que ele estava fazendo. Clara ficou em silêncio por um momento. Então se levantou, tirou o avental, foi até o cabide buscar o casaco e disse para Dona Filomena, que estava na porta da cozinha com a expressão de alguém que já sabia mais do que havia dito, que precisava de 5 minutos. Dona Filomena disse que tinha o tempo que precisasse. Vincent, Vitor, estava na calçada de Hell's Kitchen, com a neve de janeiro nos ombros e os olhos cinza de alguém que havia decidido parar de controlar todas as variáveis e aceitar as consequências do que não podia mais controlar. Clara parou diante dele. Há quanto tempo você sabe quem eu era antes de entrar pela primeira vez? Ela perguntou. Desde antes, disse ele. Eu entrei sabendo seu nome. E quando parou de ser um plano e virou outra coisa? Ele não hesitou. Na segunda semana. Quando você me disse que o restaurante era um lugar onde cada mesa era uma história diferente e que algumas eram as duas coisas ao mesmo tempo.
triste e alegre ao mesmo tempo. Eu entendi que você estava descrevendo a vida de uma forma que eu havia parado de conseguir descrever há muito tempo. Clara ficou em silêncio por um momento que era longo e necessário. E agora? Disse ela. Agora eu te conto tudo, disse ele. Tudo que não te contei e tudo que há para contar. E você decide o que faz com isso, sem pressão e sem promessas que não posso cumprir, mas com a verdade completa que você pediu. Ela o olhou. Havia um mundo inteiro que ela não conhecia naquele homem, e havia um mundo inteiro que ele não conhecia nela, e havia a neve de janeiro caindo sobre Hell's Kitchen e Isabella no Queens, que tinha 7 anos e que em março faria 8, e que havia recebido o nome de uma mulher corajosa, porque Clara havia achado que seria necessário. Havia também, e isso era a parte mais complicada e mais simples ao mesmo tempo, a forma como ele havia dito desde antes, com a voz de alguém que finalmente estava parado no único lugar onde não havia mais espaço para mais uma camada de proteção. Tudo bem, disse Clara. As duas palavras fizeram o que fazem quando são ditas com o peso certo, que é mais do que concordância e menos do que perdão, e exatamente na medida de um começo. Eles andaram. A neve continuava caindo sobre Nova York com aquela indiferença generosa que a neve tem, cobrindo igualmente a cidade inteira, os lugares bonitos e os que não eram, os planos que haviam dado certo e os que haviam se tornado outra coisa completamente. Havia muito pela frente que seria difícil, e Clara sabia disso, havia aprendido a saber quando as coisas seriam difíceis antes de serem resolvidas. Era uma das coisas que você aprende quando constrói uma vida a partir de coisas modestas, tratadas com cuidado. Mas havia também isso. 2 adultos andando lado a lado, pela mesma cidade no mesmo ritmo, com a verdade finalmente ocupando o espaço que o segredo havia ocupado. E esse era um começo real, do tipo que não precisa ser fácil para ser verdadeiro. E verdadeiro era o que ela havia pedido desde o começo. E se essa história chegou até você de um jeito que ficou, deixa o like agora. É o que diz ao YouTube que histórias assim merecem chegar em mais gente. Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente lê cada mensagem de cada lugar do mundo. E se você ainda não se inscreveu, aperta o botão agora porque toda semana tem uma história nova aqui e a próxima promete ser ainda mais intensa do que essa.